Outra coisa, pessoal, que a gente também sempre comenta, né, quando fala desse processo de formação do Brasil, é lembrar, né, o processo de colonização. A expansão ultramarítima, a expansão comercial europeia, ela tinha um princípio básico, que era a acumulação de riqueza, descoberta de novas terras. Né? O capitalismo, o sistema capitalista, como vocês devem ter estudado ano passado, ele estava em processo de surgimento, né, de consolidação. E na sua fase comercial, ele foi bastante influenciado, digamos assim, e também foi fator influenciador, até mais do que influenciado, pela expansão ultramarítima europeia. Portugal e Espanha, que eram as grandes potências da época, procuravam novas terras, né, para explorar as riquezas naturais, acumular metais preciosos e pedras preciosas, também retirar madeira, capturar escravos e, principalmente, criar ali novos mercados consumidores. Esse é o grande interesse. Então, o Brasil, enquanto colônia, né, de exploração do Reino de Portugal, o Brasil teve muito facilmente uma exploração pautada na religiosidade. Alguns autores como Rui Moreira, na Geografia, ele fala como que os jesuítas, o próprio Sérgio Buarque de Holanda, como os jesuítas conseguiram, né, implantar aqui um processo de mudança de pensamento, né, transformação dos indígenas com a chamada catequização, para que eles se tornassem futuros consumidores. Né? Como que um país vai ganhar dinheiro se ele só tem pessoas que não conhecem as leis do grande capital? Então, como que eu posso primeiro fazer com que uma pessoa se torne consumidora? Como que eu coloco um índio para se tornar consumidor? Né? E aí entra em cena uma questão bem atual, indígena. Vou só antecipar aqui para ficar numa outra imagem, que eu gosto muito. Como que a religião influencia, né, nessa ideia de consumismo por parte dos povos nativos. Os indígenas, né, como a gente vai chamar daqui por diante, que viviam aqui no nosso território, eles não tinham interesses em acumulação. Tudo que eles necessitavam estava disponível na natureza. A comida, a dormida, né, o abrigo, os produtos para fabricar armas, para as guerras entre eles, tudo se tinha, não precisava comprar nada. Né? Não havia uma obediência de uma lei comercial. Então os indígenas não conheciam esse mercado capitalista. Hoje eu vejo muitas pessoas fazerem críticas, né? Aqui em Rondônia é muito comum. Mas o índio anda de Hilux, o índio tem celular certo, ótimo, e daí? Qual o problema? Né? Os portugueses, quando chegaram aqui em 1530, né, 1500 se estabeleceram depois de 1532, eles implantaram na maioria dos indígenas esse interesse capitalista. Então, você queria que permanecesse 500 anos o índio sem se interessar em acumular, em possuir? Algumas tribos permanecem de forma tradicional. Outras se adaptaram à dinâmica do grande capital, que veio para o Brasil lá em 1500. Né? Então, hoje as pessoas apontam, porque esse índio tem que viver pelado lá no meio da floresta, não pode estar andando de Hilux, não pode ter celular, não pode plantar soja. Infelizmente pode, né? Ou felizmente, porque isso é um processo de adaptação e que foi forçado, né, de certo ponto, ao longo dos séculos pós-descobrimento do Brasil. O português que colocou isso na sociedade aqui de início, porque foi nosso colonizador. E, na sequência, outros países implantaram, né, de forma mais direta, essa vontade também de consumir. Então, você chegar para um índio, olha, você tem que trabalhar para mim, eu quero trabalhar para você, para quê? Aí vem outra distorção, né, do discurso para o indígena. O índio é preguiçoso. Não, o índio não é preguiçoso. Né? Ele apenas não queria se adaptar ao sistema mercantil português. Né? Então ele fugia, ele lutava, ele era arredio. E aí passou-se na cultura brasileira a chamar o índio de preguiçoso, porque simplesmente ele não quis se adaptar de início, e a grande maioria ainda não quer, e está no seu direito, se adaptar a um sistema que o obriga a acordar às 6 da manhã, pegar um ônibus, passar 1 hora dentro do ônibus, ir para um local de trabalho onde ele é explorado, não consegue ganhar um bom salário, mal consegue comer, e etc, etc. Então, esse é um outro discurso distorcido, que vem ainda do período de colonização, querendo se colocar o índio como uma figura preguiçosa, arredia e aproveitadora. Né? Os aproveitadores, na verdade, eram os portugueses que aqui chegaram, para se aproveitar de uma terra que era teoricamente, tecnicamente sua. Né? Então, são discursos que a gente tem que começar a avaliar.
né? Eu vou dizer que o índio é preguiçoso, mas por quê? Baseado em quê? É baseado em que teoria? É baseado em que leitura? Não, porque eu escuto as pessoas falarem. Então você tem que saber de onde vem isso, né? E está nessa raiz. O português chega aqui e obriga o índio a trabalhar para ele. Como ele não consegue, ele passa ao processo de catequização, né? Tem uma imagem aqui que eu gosto muito, que remete à primeira missa rezada no Brasil, claro, né? É uma obra de arte, tá ilustrada, tá idealizada, né? Enfim. Mas mostrando o poder da Igreja Católica na época, no processo que viria depois de catequização dos indígenas, né? Que era justamente como que eu faço para que esse índio seja um consumidor.